muito bem-vinda à aula 3 da Semana da Jornada Reconecta. Esse é o nosso terceiro e último episódio dessa série maravilhosa que eu preparei para você, onde você está descobrindo o caminho para salvar o seu casamento e ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Mesmo que seu casamento esteja à beira da separação, mesmo que o seu marido não queira mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada tenha dado certo. Ao longo dessa semana, você está descobrindo como salvar o seu casamento. Eu sou Sheila Lima, terapeuta cristã, especialista em casais, e eu estou aqui com você há mais de 12 anos tentando salvar o seu casamento. Essa é a nossa última aula nessa semana. E ela é diferente de tudo que eu fiz até aqui. Nas duas primeiras aulas, eu te mostrei o que estava afetando o seu casamento. Lembra? Eu te falei sobre os 3 pilares que sustentam um casamento saudável. E nessa aula eu vou te mostrar um mapa completo de onde você está agora até o lar que você quer. Cada etapa, cada passo. E para quem quiser percorrer esse caminho com a minha orientação, eu vou te explicar exatamente como fazer isso. Mas antes de entrar no mapa, eu preciso fazer uma coisa muito importante. Olha, nós estivemos aqui nesses momentos e eu quero fazer uma revisão rápida dessa semana, porque pode ser que alguém esteja agora sem ter assistido as 2 primeiras aulas e o que vem a seguir vai fazer muito mais sentido para quem realmente conhece o caminho até aqui. Na aula 1 dessa semana, eu te mostrei 3 erros invisíveis que você pode estar cometendo dentro do seu casamento, mesmo sendo uma mulher amorosa e uma mulher de fé. Você sonha em ter um lar, mas você quer que ele mude primeiro. Aí você cobra, aí você guarda mágoa. Lembra que eu te expliquei isso? 3 atitudes que parecem amor, paciência e até fé, e que na prática mantêm, mas corroem o seu casamento. Não por falta de esforço, mas porque eram as únicas ferramentas que alguém te ensinou. Na aula 2, na aula 2 eu te mostrei o caminho certo. Eu falei sobre a tríade da restauração. 3 pilares que fazem o casamento começar a mudar de um lugar que a maioria das mulheres nunca pensou em olhar: o reposicionamento, a reconexão, a restauração. Se você ainda não assistiu essas 2 aulas, eu preciso que você assista antes de continuar. Elas ainda estão disponíveis em algum lugar aqui nessa página. Vai lá, assiste e depois volta aqui. Porque o mapa que eu vou te mostrar agora é a continuação direta de tudo que veio antes. Ah, minhas amigas, agora, para você que já assistiu tudo, fez as lições de casa, eu preciso te contar o que aconteceu nessa semana. Essa comunidade que nasceu aqui, em torno dessas aulas, ela me surpreendeu nessa edição. São milhares de mulheres que assistiram, que comentaram, que mandaram mensagens para mim contando o que começaram a mudar em seus casamentos. Você sabe que algumas chegaram até mim falando coisas incríveis e eu quero mostrar nesse momento para você. Eu já vinha tempo com problemas, né? Todo mundo, acho que a maioria tem probleminhas e às vezes do jeito que a gente conduz pode virar um problemão, né? 30 anos de casada, bem complicado já. Mas eu sempre fazia várias coisas e queria separar, enfim, mas eu sempre no meu coração eu sei que eu amo ele, então eu não consigo querer que as coisas melhorassem. E por muito tempo aqui em casa não foi um ambiente agradável, foi um ambiente carregado de briga, de confusão, de estresse, de falta de respeito. Eu consegui ver muitas coisas, lógico que eu já sabia que a maioria das coisas era em mim, porque eu sou a pessoa mais explosiva, eu sou muito ansiosa, acelerada e ele é de um perfil diferente. Então, muitas das vezes eu perdi o controle e acabava agredindo, cobrando, impedindo, xingando, humilhando, um monte de coisa. Já fiz muita coisa errada. Ah, me arrependo muito.
quando eu ouvi a Sheila falar desse curso Reconecta, né? Eu fiquei interessadíssima. Teve 2 atividades que mexeram muito comigo. Uma foi a linha do tempo, que ali eu parei, pontuei tudo, né? Nossa, eu até chorei quando eu lembrei. Porque nem pensava mais em amor, mais em nada. Daí me fez lembrar um homem de antes, pelo qual me apaixonei. Gente, daí caiu a ficha, esse homem tá aqui do meu lado ainda. Ele tá comigo e assim, ó, tá até melhor. Quando eu peço alguma coisa, ele tá só chega e diz, tá, vou fazer hoje também. Se ele diz assim, eu não posso fazer hoje também, eu tento entender. Porque eu não posso querer que ele seja como eu sou. Isso tudo a gente aprendeu, né? Se eu for contar, tem bastante coisinhas pra contar. Mas posso dizer pra vocês, já vejo bastante mudanças em mim, trabalhando bastante em mim, e dele já vejo mais atencioso. Outro dia eu tava meio chateada, tava lá no banheiro, e ele passou me beliscando assim, tirando sarro, coisa que eu já não fazia mais, eu já tava sentindo falta. Coisa simples, né? Eu estava vivendo uma situação muito complicada, na verdade eu estava vivendo, já tinha praticamente um mês que eu estava vivendo com um pedido de separação, de divórcio. Eu já não sabia mais o que fazer, eu estava desesperada. Quando eu entrei na jornada é porque eu estava completamente desesperada. Eu, tipo, não queria o fim do relacionamento, só que eu não sabia o que fazer, como agir, eu não sabia o que eu precisava fazer. Porque a forma como eu falava era acusando, era julgando de volta. Eu recebia e eu devolvia. E acabava que não resolvíamos nada, só frustrava tanto um quanto o outro e não conseguíamos, tipo assim, uma solução para nada. E aí, quando eu encontrei, por um acaso, eu encontrei a Sheilinha num vídeo da Novo Tempo que tava passando, né? Eu assisti, tinha lá o contato, eu entrei em contato e ia sair a jornada. Ia ser na outra semana, se eu não me engano. Ia demorar ainda um tempinho ali, né? E eu tava tão assim, falei, não, eu quero e vou entrar e não importa. Tava bem no auge, tipo, meu esposo querendo separação. Eu falei, eu vou entrar pra quê se ele querer separar mesmo? Eu vou perder, tipo, o meu investimento. Então, e daí foi aquela dúvida, será que eu faço ou não faço? Como é que eu posso saber se isso vai me ajudar? Tipo, eu tenho que fazer pra saber se vai ajudar. Mas e se eu fizer e ele me deixar? Pra que isso vai me servir? Quando, assim, a forma de falar, como eu tava me sentindo sem acusar, sem julgar, foi o que mudou tudo. Tipo, no último pedido, tipo, que era a final, tipo, vamos separar, não tem mais jeito, ele arrancou até a aliança, acabou. É como restaurar, tipo, às vezes você pensa que não tem mais jeito. Fazendo a jornada, a gente consegue ver que tem jeito. E daí dentro da jornada, o incrível é assim, que dentro da jornada, teve várias situações, tipo assim, que ela falou assim, tipo, isso aqui não é pra restaurar o seu casamento em primeiro lugar, é pra restaurar você primeiro, você com Deus e depois o seu casamento. E foi realmente o que aconteceu, graças a Deus. E no começo, tipo assim, a gente entra com aquela expectativa, pronto, agora eu vou resolver tudo, né? Tá tudo certo, na primeira, nas primeiras aulas. E não é assim, eu descobri que primeiro eu tenho que me conhecer, me amar, eu preciso me valorizar. Primeiro eu tenho que me reencontrar, me restaurar, para depois eu restaurar o meu relacionamento, né. A quinta aula, na quinta ou na sexta aula, acho que foi na quinta, a Sheila falou sobre comunicação, tipo assim, tudo que ela ia ensinando, eu ia fazendo, tipo, né, as atividades que ela ia propondo, eu ia, fazendo, ia tentando o máximo que eu podia, tipo, teve uma antes da de comunicação, foi a questão do toque, da gente estar próximo, do elogio, e eu fui colocando em prática tudo que eu conseguia. Ainda com aquela, a separação em vista, entendeu, tipo, ainda estava naquela. Que de tudo isso foi a forma como me aproximar do meu esposo. Não ficar esperando ele se aproximar de mim, entendeu? Eu acho que de tudo, a comunicação, que está sendo muito importante, eu ainda estou trabalhando isso, porque é algo que a gente, né, mas já está me ajudando muito, porque já me ajudou a comunicação, mas acho que o principal é a questão do toque, do elogio, porque eu ficava esperando receber para eu fazer. Porque do mesmo jeito que foi importante para minha vida, praticamente salvou meu casamento, praticamente não, né, salvou o meu casamento, então, que a pessoa possa investir sabendo que vai ter um retorno abençoado por Deus, maravilhoso. Só que eu acho que assim, vale muito mais do que só por relacionamento. Tipo, então, tipo, valeu a pena mesmo que a relação não tivesse continuado,
ainda teria valido a pena pela forma como eu me sinto hoje. Que maravilha! Isso é maravilhoso, gente. Eu fico tão feliz porque exatamente isso é o que acontece quando uma mulher para de usar o método errado e começa a entender o caminho certo. E hoje eu tô aqui para te mostrar esse caminho, não uma partezinha dele, por completo. Você vai querer? Tenho certeza que sim. Hoje nós vamos falar sobre esse mapa completo. Nas 2 últimas aulas, eu te mostrei o diagnóstico. Eu mostrei os erros que estavam corroendo o seu casamento e os 3 pilares que sustentam um casamento saudável. Agora eu quero te mostrar o mapa completo, não mais um princípio. O caminho inteiro, de onde você está hoje até o lar onde reina a paz e a tranquilidade que eu sempre falo para você. Cada fase em ordem. Porque, presta atenção, essa ordem importa e importa muito. E antes de eu te mostrar o mapa, eu preciso te dizer mais uma coisinha. Toda mulher que chega até mim, ela chega convencida que o caso dela é diferente. Essas frases eu já estou até acostumada. Sheilinha, o meu caso é tudo, assim, é o mais diferente que você já viu. Sheilinha, meu casamento está numa situação mais grave de todos. Todo mundo acha que é grave demais, que ficou tempo demais, que já tentou demais. Mas o que eu documentei em mais de 12 anos de consultório é o seguinte, deixa eu te explicar. O ponto de partida é sempre o mesmo. Independente do que aconteceu, independente de há quanto tempo, independente de quanto que já foi tentado. Porque a jornada, ela começa onde você está agora, exatamente aqui. Você precisa saber disso. A maioria das mulheres entra na jornada esperando aprender técnicas para lidar com o marido. Mas a primeira coisa que acontece é uma pergunta sobre ela. Eu entendo até a sua surpresa, mas deixa eu te explicar por que isso não é apenas diferente. É a razão pela qual tudo que você tentou antes não funcionou do jeito que deveria. Uma mulher que chegou até aqui quase sempre chegou perdida. Não é perdida no casamento, é perdida dela mesma. Desvalorizada, sem clareza do que ela quer, do que ela precisa, de onde estão os seus limites. Foram anos dedicando energia ao casamento, foram tirando algo dela sem que ela percebesse. E aí, ela tentou mudar o casamento a partir de um lugar de esvaziamento. Olha, você não consegue dar o que não tem. Eu já te ensinei isso em outras lives que eu fiz por aqui. Você não consegue construir a partir de um lugar vazio. E é por isso que a primeira fase não começa pelo casamento, ela começa por você. É como se você fosse fazer assim, você vai fazer um inventário, sabe, honesto de onde você está. Não a versão que você conta para todo mundo, a versão real. Eu quero você real. Você vai conseguir identificar o que precisa mudar e o que ainda pode ser investido com mais carinho. E vai reconstruir algo que o processo foi levando embora. Sua identidade, os seus valores, os seus limites e o chão firme que você pisava. Quando uma mulher termina essa fase, a resposta é unânime. Algo mudou, antes mesmo dela ter mudado. Qualquer comportamento no casamento é assim. Ela chegou em casa diferente e que ele sentiu sem saber o porquê, nem saber o quê. Isso não é acaso, tá, gente? Quando você muda por dentro, o ambiente responde. Eu já te falei isso. Não porque ele decidiu responder, mas porque o sistema não consegue ficar igual quando você muda de verdade. Eu já também te falei sobre isso. E aí você chega na fase 2, o caminho. Essa segunda fase, ela começa com uma instrução que parece simples e muda tudo. Pare de reagir e comece a sentir. Deixa eu explicar o que isso significa e por que a maioria das mulheres nunca parou para pensar nisso. Quando você reage ao seu marido, você acredita que está reagindo a ele, ao que ele faz, ao que ele diz, ao que ele deixou de fazer. Mas o que eu vejo que acontece na prática repentinamente é o seguinte: você não está reagindo a ele,
Você está reagindo às suas próprias emoções que ele ativou. Isso acontece repetidamente. E quando você age a partir de uma emoção ativada, a resposta que sai não é a que você queria dar, é a que a emoção deu por você. Olha, o conflito não está onde você está olhando. Essa fase te dá um mapa emocional do casamento. Não só das suas emoções, mas das dele também, porque ele fecha quando você fala. Porque os mesmos ciclos se repetem há anos. O que está acontecendo por baixo da superfície que ninguém dos dois conseguiu mapear até agora? Quando uma mulher vê esse mapa pela primeira vez, a reação que eu mais ouço é: nossa, nossa, Sheilin, não era o que eu pensava. E com esse mapa na mão, você aprende o caminho. O protocolo concreto de como chegar nele de um jeito que ele consiga receber. Não com acusação, não como uma cobrança, mas como uma conexão. O que mudar, o que dizer e quando dizer. Gente, isso que eu estou entregando para vocês é ouro. É ouro. Você vai aprender o que fazer quando o conflito vem mesmo assim. Porque ele vai vir, tá? E a diferença entre um casal que não sabe o que fazer com o conflito e um casal que aprendeu a atravessá-lo é exatamente o que essa fase entrega. Toda essa fase, cada protocolo, cada módulo, acontece a partir de você, sem que ele precise saber, sem que ele precise querer, sem que ele precise participar de nada. Sheilin, então meu marido não precisa nem saber? Não, não precisa não. Porque aí você vai chegar na fase 3. E essa fase 3 é a fase da reconstrução. Com as 2 primeiras fases feitas, algo começa a mudar no ambiente. Não é de um dia para o outro, tá? Mas você vai começar a notar. Ele começa também a notar, mesmo sem entender o que está diferente. É porque os homens às vezes demoram um pouquinho, viu, gente? E é nesse momento que a terceira fase entra. A primeira parte dessa fase reconstrói a arquitetura do casamento, os papéis, as rotinas, o que cada um faz e o que cada um precisa. Especialmente para a mulher que já chega em casa, sabe? Carregando é trabalho, é filho, é casa, é tanta coisa para dar conta e ainda tenta encontrar energia para o casamento. Essa parte organiza o que nunca foi organizado para que os dois se sintam parceiros em vez de adversários. E então vem a parte em que eu quero te falar com cuidado: a intimidade. Eu já acompanhei centenas de mulheres tentando recuperar a intimidade no casamento. E sabe o que eu descobri? O que eu descobri é que isso contraria o que a maioria faria. E que as mulheres que mais lutaram para recuperar a intimidade diretamente foram as que demoraram mais para encontrá-la. Porque a intimidade, ela não volta por esforço, tá? Ela volta como consequência. Quando a primeira fase reconstruiu você, quando a segunda fase mudou como você chega nele, o terreno muda. E quando o terreno muda, a intimidade encontra um caminho sozinho. Não como um objetivo que você está correndo atrás, como algo que reaparece porque o espaço foi criado. A última peça dessa fase é a âncora espiritual. A ciência já reconhece a fé como um recurso concreto. Eu não sei qual a sua religião, a sua crença, mas a fé fala muito. Não uma crença abstrata, mas um sistema que dá sentido ao sofrimento, aumenta a resiliência, facilita o perdão. E no meu método, essa âncora é o que impede o seu barco de girar. Sabe quando o barco começa a girar em círculos, quando a tempestade vem? E o norte que permanece quando a emoção quer tomar o volante. E aí chega na fase 4. Tudo isso, Cheirinha, tudo isso, porque você está achando que vai reconstruir esse casamento assim, ó? Não, mas eu vou estar te ajudando. A fase 4 é o hábito. E antes da última fase, eu faço uma pergunta para cada aluna que chegou até aqui. O que realmente funciona no seu casamento?
Você já se fez essa pergunta? Não é o que deveria funcionar, é o que funciona. O que funcionou um dia, o que funciona agora. Porque antes de construir o novo, é preciso você, sabe, limpar o terreno. Todo casamento acumula entulho, que são as mágoas que ficaram sem caminho, as conversas que se repetem há anos sem chegar a lugar nenhum, as rotinas que cansam porque ninguém as escolheu de verdade. Por isso que você tem que fazer o inventário. Você faz o inventário, identifica o que precisa sair, limpa o terreno e aí você começa a reconstruir. São protocolos semanais, hábitos que funcionam com a vida real, com os filhos, com o trabalho, com os dias em que tudo dá errado ao mesmo tempo. Porque transformação que não vira rotina, vira intenção. E intenção não transforma casamento. Quando essa fase termina, você chega a um lugar que eu preciso te descrever de um jeito específico. Ah, já sei, Sheilinha, é o lar perfeito. Não é um lar perfeito. Não um casamento sem conflitos, porque eu já fiz separação de casais que nunca tiveram conflitos, nunca brigaram, mas guardavam tudo para dentro. Ó, anota essa frase aí. Paz não é ausência de conflito. Paz é harmonia intencional. Pois é, você vai chegar a um ambiente que você construiu tijolinho por tijolinho, decisão por decisão, onde a tranquilidade e o clima do seu lar são o resultado dos pilares que você constrói. Esse é o mapa. 4 fases. Um caminho com recomeço, com meio e chegada. Um caminho com começo, meio e chegada que eu percorri com centenas de mulheres. Mulheres que chegaram até mim com casamento tão machucados, com tanto peso acumulado quanto o seu. Antes de continuar, eu preciso falar sobre os obstáculos. Porque toda jornada tem, tá? E eu prefiro nomeá-los agora com você do que deixar eles aparecerem no meio do caminho. Então presta bem atenção no que eu vou te explicar. Às vezes você pensa assim, mas Sheila, ele não quer mudar. Queridas, eu ouço isso em quase todos os atendimentos que eu faço. E eu entendo, porque não é uma desculpa, é real. Você está tentando há anos e ele parece irredutível. Mas aqui está o que eu precisei entender e que vai contrariar o que você está pensando aí. A jornada, ela não começa por ele, ela começa por você aí. E o que eu documentei, não uma vez, mas centenas de vezes, é que quando uma mulher muda de verdade e ela muda por dentro, o sistema ao redor dela muda. Você acredita nisso? É. O sistema vai mudando junto, não porque ele decidiu, mas porque um sistema não consegue ficar igual quando um dos seus elementos muda de posição. Já te expliquei isso. Você não precisa convencê-lo. Ah, acho que eu tenho que convencer meu marido. Não, você não precisa convencê-lo. Você precisa mudar de opinião. Talvez você seja a minha Maria, que está querendo ser minha Maria, sabe? Que diz assim, ah, Sheila, eu já tentei tanto, eu não sei nem se eu consigo de novo. Esse cansaço é legítimo. E esse cansaço é do peso de quem investiu muito e saiu com pouco. Eu não vou minimizar isso. Mas há uma diferença, minha amiga, entre cansaço de esforço e cansaço de método errado. O que eu vi nos casos que chegaram até mim é que essas mulheres não estavam sem esforço. Elas estavam com esforço demais no método errado. E quando o método muda, o esforço começa a produzir resultado. Não é mais do mesmo, é o que estava faltando. Talvez você seja a minha Maria que diz assim, ah, Sheilinha, mas já faz tanto tempo. Já faz tempo demais. Será que ainda dá para mudar alguma coisa? Dá. É preciso te dizer por quê. Olha só, pensa comigo aqui. A lógica aqui é contraintuitiva. O tempo que se passou não apagou o seu casamento. Ele acumulou camadas.
E o que a jornada faz é remover essas camadas, uma a uma. Quanto mais tempo de distância acumulado, mais essas camadas precisam ser removidas e mais transformador é quando elas saem. Eu já acompanhei, por exemplo, mulheres depois de 11 anos sem intimidade. Vocês têm noção? Sem intimidade, 11 anos. Gente, é real isso do casamento. Tem gente que passa por isso. Pessoas que tinham certeza, mulheres que tinham certeza que já era tarde demais. Os casamentos dessas mulheres não estavam de pé e são diferentes como eram antes. Sabe como que eles são hoje? Muito melhores. Mas será que um programa consegue o que a terapia não conseguiu, Sheilinha? Essa é uma coisa que muita gente me pergunta. Olha, vou te falar. Eu tenho as minhas Marias, das minhas jornadas, minhas alunas, e você sabe que eu atendo em terapia de casal. A terapia, ela trabalha em sessões isoladas. Você vai, você conversa comigo por 1 hora, você volta para casa e a vida acontece sem uma estrutura entre uma sessão e a outra, concorda? Tem gente que faz semanal, tem gente que faz quinzenal. A jornada Reconecta, ela é um protocolo, ela é diferente. É um protocolo em sequência, de módulo a módulo, fase a fase, com acompanhamento ao vivo e ferramentas para os momentos em que você mais precisa. Não é só a sessão da semana ou a sessão quinzenal. É a diferença entre consultar com um médico 1 vez por semana e ter o protocolo de tratamento na sua mão. São coisas diferentes, concorda comigo? Pois é. Esses são os obstáculos reais que aparecem nessas jornadas dos quais eu acabei de dizer. E agora você sabe que eles têm resposta. A única pergunta que fica é: você quer percorrer esse caminho sozinha ou com acompanhamento? É porque você precisa falar assim, Sheila, eu vou tentar sozinha. Não, Sheila, eu vou tentar com acompanhamento. E aí, você já se decidiu se quer com acompanhamento ou sem acompanhamento? Eu sei que nesse exato momento, muitas mulheres que estão aqui estão se fazendo uma pergunta. E eu sei, porque isso acontece em toda jornada que eu faço, tá, gente? Eu recebo essa mensagem centenas de vezes, depois, principalmente dessa terceira aula. Sheila, como que eu continuo esse caminho com você? Eu sei que você quer continuar esse caminho comigo. Afinal de contas, você sabe que eu entrego conteúdo. Você sabe que eu dou resultado. Você sabe que eu pego na sua mão. Você já me segue aqui. Eu vou te responder. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa. O que eu vou apresentar agora não é para todo mundo, tá? É para você, mulher, somente para a mulher que olhou para esse mapa que eu expliquei, reconheceu o próprio casamento nele e decidiu que chegou a hora de fazer diferente. Talvez você não tenha entendido ainda o que é a Jornada Reconecta. Então deixa eu te explicar. A Jornada Reconecta, minhas amigas, é o meu programa completo para mulheres que querem salvar o casamento com método. Não é um conteúdo genérico sobre relacionamento, é um protocolo que eu desenvolvi em mais de 12 anos de consultório, estruturado, com etapa, na ordem certa, com começo, meio e chegada. Você já viu o mapa que eu te descrevi no início da nossa aula. Então você já sabe que cada fase entrega algo. E o que a jornada faz é colocar esse mapa aí na sua mão, com protocolo, com acompanhamento, com tudo que você precisa para percorrer cada etapa sem estar sozinho. Olha só, você começa por você, antes de qualquer mudança no casamento. Aí você reconstrói o chão e entende o que estava acontecendo por baixo da superfície que você não conseguia enxergar de dentro. E aí você aprende a chegar nele de um jeito que ele consiga receber. E ao longo do caminho, o ambiente começa a mudar. A temperatura do lar muda. Aquela intimidade que estava fria, sabe, que foi se distanciando, começa a encontrar um caminho de volta. E o que antes parecia um ciclo sem saída, começa a ter uma direção. E isso não acontece da noite para o dia, eu já te falei isso.
mas acontece com protocolo, com estrutura, num ritmo que você consegue sustentar com a sua vida real, com seu trabalho, com seus filhos, nos dias em que tudo pesa ao mesmo tempo. A jornada Reconecta, ela transforma um mapa que você viu agora em movimento real dentro do seu casamento. Ai, Sheilinha, tô gostando disso. Mas o que vem junto? O que vem junto com a jornada Reconecta? Eu sabia que você ia pensar, e sabe por quê? Porque eu sei que você gosta de presentinho. Porque eu sei que transformar também um casamento não é só conteúdo, é ter o recurso certo na hora que você mais precisa. Então, presta atenção nos bônus de você estar comigo na jornada Reconecta. Eu vou entregar para você, gente, para tudo para você prestar atenção agora. Olha só, eu vou entregar para você um dicionário tradutor de homens. Eu tenho certeza que muita gente vai querer esse dicionário. Sabe por quê? Porque esse dicionário, para você entender o que é que ele está comunicando quando parece não estar comunicando nada. Porque às vezes o silêncio dos homens, gente, não é fácil traduzir o silêncio desses homens. Às vezes você não sabe o que ele está querendo comunicar. E aí, eu coloquei lá no mapa para você, traduzido de uma forma que você usa no dia a dia. Segunda coisa que eu vou te entregar. Essa também muita gente quer. Um guia como lidar com a família dele. Tenho certeza que você tem problema com a família dele. Sheilinha, o que eu vou fazer quando a família dele, Sheila, ocupa um espaço que deveria ser meu? Pois é, lá você vai ver. Em linguagem direta, sem drama, sem culpa, tudo isso eu vou te ensinar. Quer mais uma coisa que eu vou te dar junto com essa jornada? Um guia de 30 dias com propósito. Sheila, como que é esse guia? É um plano diário com ações concretas e práticas para você começar a transformar imediatamente, sem esperar que o casamento esteja perfeito para agir. Talvez você não saiba como começar, então eu vou te falar para você seguir certinho o que deve fazer. Vou te entregar também mais presente para você. Um planner do autocuidado. Porque, amigas, olha aqui para mim, mulher tem que ser como? Tem que ter autoestima. E esse planner do autocuidado, porque uma mulher que se cuida tem muito mais para dar. Vai organizar o seu tempo, a sua energia, o seu bem-estar, para você vir para o casamento de um lugar de plenitude. E tem agora uma novidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. Um date planner. Como que é isso? Hoje a gente usa a IA para muita coisa, né? Então, toda a minha equipe montou para você o Date Planner, que é um agente de IA que vai te ajudar a planejar. Gente, presta atenção nisso. Imagina você conseguir planejar momentos de conexão com seu marido, de acordo com o perfil de vocês dois, com o tempo que vocês têm e com a etapa em que o seu casamento está. Afinal de contas, reconexão não acontece por acaso. Esse planner, gente, presta atenção, essa IA, ela faz assim, você só vai encontrar essa IA com Sheilinha aqui, tá? Não é a IA que você vê lá, não. IA com Sheilinha para te ajudar no seu casamento. Maravilhoso. Sheilinha, não tenho tempo com meu marido. Sheilinha, você vai botar, escrever tudo na IA e ela vai mostrar para você. E agora mais um presente para você. Um auxiliar para conversas difíceis. Eu tenho certeza que antes de uma conversa delicada, você treina com ele. Você encontra o formato certo e chega no seu marido de um jeito que ele consiga receber. Não se defender, como eu te expliquei. Também é um agente da IA que você só vai encontrar aqui comigo. Queridos, além de tudo isso, você terá também sessões ao vivo comigo, uma vez a cada 15 dias. Imagina, uma vez a cada 15 dias você estar lá no encontro ao vivo com todas as alunas, onde eu posso responder as suas perguntas, onde eu vou poder acompanhar os casos reais, aquilo que está acontecendo aí na sua casa. Eu consigo aprofundar muitas coisas, tudo dentro do que o método ensina. Gente, não é um webinar genérico,
É um acompanhamento real, é comigo, é ao vivo. E agora, o que é exclusivo de quem age mais rápido? Porque tem as mulheres rápidas, tem aquelas mulheres que falam assim, é agora que eu quero. É agora, gente. Pois é, olha só. As 15 primeiras mulheres, ao se inscrever, vão receber uma sessão de diagnóstico individual de 30 minutos comigo. Tem noção disso? Eu vou poder te conhecer assim, ó, só nós duas ali, ó. 30 minutinhos. Eu, Sheilinha, pessoalmente, eu vou entrevistar cada uma dessas 15 primeiras para entender como é que está o seu casamento, para conseguir te orientar individualmente, lá desde o início da jornada. Esse tipo de acesso eu não vendo separado em nenhum lugar. Pode procurar aí, você não vai ver eu vendendo em outros lugares. Então, as 15 primeiras vão ter esse momento comigo. Ah, Sheilinha, e se eu não conseguir? Calma, porque às vezes você pode estar no segundo grupo, as 30 primeiras inscritas. As 30 primeiras inscritas, você recebe o Sheilinha Responde. Gente, esse Sheilinha Responde é demais. É o meu agente de IA treinado com o meu método. Imagina só, presta atenção, você levar a Sheilinha para casa, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder qualquer dúvida sobre relacionamento. Você vai lá, ó, brigou com o marido, corre no banheiro. Meu marido disse isso, eu tô pensando nisso, o que é que eu vou fazer? Sheilinha vai responder. 11 horas da noite, e agora, o que eu respondo para ele? Tá lá. Vai estar lá para você. A Sheilinha, eu quero tudo isso, como é que eu faço? Calma que eu vou explicar, não saia daí, porque o que eu tenho para te entregar agora é maravilhoso. Deixa eu colocar isso em uma perspectiva real, tá? Vamos, pensa comigo aqui, numa perspectiva real. Uma sessão de terapia comigo custa hoje entre 350 a 550 reais. Tudo isso para você percorrer o que a jornada Reconecta percorre. Você conseguir reconstruir a sua identidade, mapear as emoções do seu casamento, aprender o caminho da reconexão, trabalhar essa intimidade que está fria, está morta aí, ancorar a fé, construir os hábitos do lar. Tudo isso e muito mais, você precisaria do mínimo aí de umas 20, 25, alguns casos chegam até 30 sessões. Em reais, entre 10 e 16 mil reais. E sabe o que você teria no final dessas sessões? 1 hora por semana e o resto do tempo sozinha ali. Sem aulas para você assistir de onde e quando você quiser, sem comunidade Facebook, sem bônus, sem acesso permanente ao que foi trabalhado. Enfim, se eu te cobrasse 10 mil pela jornada Reconecta, o caminho completo com as 4 fases, todos aqueles bônus, os agentes de IA, as sessões ao vivo comigo a cada 15 dias, mais 1 ano de acesso, você vai dizer que seria injusto? Seria mais do que justo. Seria, gente, vamos pensar em matemática, seria quase 40% a menos do que você pagaria em terapia para chegar no mesmo lugar. Mas eu conversei com a minha equipe e eu não vou te cobrar 10 mil reais. E sendo sincera, a jornada Reconecta, ela não vai custar nem metade disso. Quanto, Sheilinha? Quanto? A jornada Reconecta vai custar 1.297, 1.297. Não porque é barato, porque 1.297 é o que a maioria das mulheres gasta em 2 sessões de terapia. E você ainda pode parcelar isso em 12 vezes. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de entrar. A pergunta é quanto tempo mais o seu casamento pode esperar enquanto você não tem o caminho. Mas calma, calma que eu preparei uma surpresa para as mulheres que estiverem verdadeiramente comprometidas em salvar o casamento e ter um lar de paz e tranquilidade. Outra surpresa, Sheilinha. Você sabe que eu me preocupo com o seu casamento. Para as mulheres que decidirem dar um passo à frente e fazer parte da turma de mulheres que daqui 3 meses vão estar comemorando um casamento restaurado, uma mudança de vida, de mentalidade, a jornada Reconecta não vai custar 1.297, 1.297.
para essas mulheres que decidirem nas primeiras 24 horas. Por isso que você tem que ser rapidinha. O investimento será de 997. Ai, Sheila, eu não tenho todo esse dinheiro, não. Calma, você pode dividir. Você pode dividir em até 12 vezes de R$ 103,11. Sheilinha, e eu tenho alguma garantia? Olha, eu vou além. Se você entrar na jornada e nos primeiros 7 dias você sentir que não é para você, eu devolvo o seu investimento integral, sem perguntas, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Você experimenta, você decide e o risco é meu. Como é que eu faço para me inscrever? Vamos lá. As inscrições, elas vão abrir na segunda-feira, dia 13 de julho. Só na segunda-feira, só. Sabe que horas? 6 horas da manhã. As primeiras 30 vagas com bônus exclusivos não vão esperar até o meio-dia, tá? Então, o que eu preciso que você faça agora é, primeira coisa, você vai entrar na lista de espera por esse link abaixo que está aparecendo para você. Quem está na lista vai receber o aviso no exato momento em que o carrinho abre. Então, assim, ai, Sheila, acho que eu vou esquecer. Será que eu vou me lembrar lá na segunda-feira? Calma, por isso que você tem que se inscrever para essa lista, que a gente vai estar lembrando você. A segunda coisa é que você precisa hoje verificar o limite do seu cartão, né, minha amiga? Não é para verificar só na segunda de manhã. Porque se você precisar ajustar, ligar para o banco, falar com alguém, às vezes alguém que vai te emprestar, não sei. O fim da semana é o que você tem para resolver tudo isso. E na segunda-feira, às 6 da manhã, você tem que estar com tudo pronto para você se inscrever. A terceira coisa que você precisa fazer é colocar um alarme para segunda, 6 da manhã, porque só você sabe o peso dessa decisão. Eu não quero que você perca por um detalhe técnico aquilo que pode transformar o seu casamento. E olha, entre hoje e segunda, não pensa que eu vou esquecer você. Não, eu ainda vou aparecer aqui, eu vou falar com você, eu vou responder perguntas, eu vou te acompanhar. E se ainda tiver alguma dúvida sobre se a jornada é para você, você me manda. Esse é o momento de você tirar qualquer dúvida que ainda possa existir aí na sua cabeça. Esse barco, ele vai zarpar na segunda de manhã. E eu quero que você esteja dentro desse barco. Mas ele vai embora do mesmo jeito, você estando ou não. Lembre-se que na última jornada, muitas mulheres deixaram ele ir embora. E depois não teve como voltar. Olha, nós estamos chegando ao fim. Esse é o nosso terceiro e último episódio dessa série de aulas gratuitas. E foi maravilhoso. Eu te ensinei muita coisa, eu conheci muita gente me mandou suas histórias. Mas antes de eu deixar você ir embora e eu ir também, eu quero fazer uma coisa. Deixa eu revisar tudo que a gente caminhou juntos essa semana. É rapidinho, tá? Não vai embora não. Porque às vezes a gente absorve tanta coisa e a gente vai esquecendo. Porque eu sei que é complicado, sabe? Mas olha, você não pode esquecer tudo que a gente aprendeu aqui, desde as minhas lives lá, nas minhas aulas de aquecimento. Nesses 3 últimos dias, na primeira aula, eu te mostrei que o problema do seu casamento não é o que parece ser. Que a distância, o silêncio, a frieza, esses são apenas sintomas. E que existe um caminho de volta que começa por você. Não porque a culpa é sua, mas porque você é responsável pelos seus 50%. E quem muda primeiro, dita um novo tom. Na segunda aula, eu te mostrei os 3 pilares que mudam o casamento. Eu falei sobre o reposicionamento, que é onde você opera dentro da relação. Falei sobre a reconexão, que é como você fala de um lugar que ele vai conseguir te ouvir. E falei da restauração, que é como você chega na fonte da dor, não só no rosto dele. E nessa terceira aula, eu te mostrei um mapa completo. Eu te falei as 10 etapas do caminho, de onde você está até o lar onde reina a paz e a tranquilidade. Você viu que esse caminho existe. Viu ou não viu? Ele tem estrutura,
ele tem protocolo. E agora eu queria que você pensasse comigo. 3 aulas atrás, você não sabia de nada disso. E você não está sozinha nessa descoberta. São milhares de mulheres que passaram por essa jornada essa semana. Dezenas de mensagens na comunidade, mulheres em situações parecidas com a sua, algumas com mais esperança, outras com menos. Enfim, pessoas que não sabiam nem onde começar. Algumas ainda com dúvidas, mas ali, caminhando. Sabe, minhas meninas, eu quero que você seja minha Maria. E isso me emociona de verdade porque cada Maria tem a sua história. E o que vem agora tem muito mais. Nós tivemos essa nossa última aula gratuita e as 3 aulas vão ficar disponíveis até domingo, até no dia 12 de julho, às 11h59, tá? Depois elas saem do ar. Então, se você ainda não reassistiu alguma delas, ou se você quer revisitar algum ponto específico que eu te ensinei, faz isso ainda hoje, ainda esse final de semana. Porque cada vez que você assiste, eu garanto para você, você absorve uma camada mais funda. E na segunda-feira, no dia 13 de julho, às 6 horas da manhã, Sheilinha, que cedo! É para você começar já segunda-feira dizendo, vai ser o dia da minha mudança. As inscrições para a Jornada Reconecta serão abertas. Como que você vai fazer para se preparar para segunda-feira? Olha, 3 coisas que eu quero que você faça, tá? Reassiste a aula, quanto mais você absorver, mais o que eu ensinei, mais você vai aproveitar cada módulo da jornada. A segunda coisa, você vai lá para a comunidade, posta a sua pergunta que eu vou estar lá para responder. E se ainda tiver alguma coisa na sua cabeça, alguma dúvida sobre se a jornada é para você, não é, sobre o que você vai encontrar lá, posta lá que eu e a minha equipe vamos estar respondendo até a abertura do carrinho na segunda-feira. E a terceira coisa é que se você já decidiu que quer entrar, você verifica esse cartão, coloca esse alarme na segunda-feira de manhã e entra nessa fila de espera pelo link aqui embaixo para receber o aviso na hora exata. Vocês estão entrando e eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Ai, gente, eu vou sentir saudade. Puxa, fizemos as aulas de aquecimento, tivemos as 3 aulas dessa super semana da Jornada Reconecta, fizemos atividades juntos, dei filme para você fazer, dei para você ver com seu amor ou sozinha, dei lição de casa, recebi muita coisa boa que você me falou e eu quero aqui te agradecer. Quero te agradecer por ter estado aqui, por ter dado o seu tempo, a sua atenção, que eu sei que são as 2 coisas mais preciosas que a gente tem, né, gente? Tempo e atenção é tudo que a gente hoje precisa. E eu espero de verdade que essa semana ela tenha plantado algo em você. Não necessariamente certezas, mas às vezes o que precisa ser plantado é uma pergunta nova, uma possibilidade que não estava lá antes. Se o seu casamento importa para você, e eu sei que importa, porque você não está aqui, você não está todo esse tempo aqui comigo só porque eu gosto da Sheila. Você está aqui porque eu sei que essa semana valeu a pena. Então, eu te vejo na segunda-feira, às 6 da manhã. Olha o link, clica no link, não paga nada para clicar no link. Clica para você ver, clica no link, vai, reassiste as aulas e segunda-feira, 6 da manhã, eu encontro você para nós começarmos juntas uma jornada para você ser a minha Maria, mais uma com uma história transformadora, com uma história de milagres. Eu espero por você, ó. Beijos da Sheilinha e até mais. Tchau, tchau.